mais distintas, o Brasil tem como resolver sua equação em relativamente curto espaço de tempo. Não quer dizer que é simples, apenas quero dizer que é praticável, embora o nosso desafio político seja extremo por isso, porque hoje nós estamos numa quadra política em que o ódio, a paixão, né, e a segregação preconceituosa está nos apartando como nação e nos impedindo de um debate generoso, de um diálogo aberto, plural, em que todas as opiniões têm necessariamente um papel para cumprir na recelebração de uma estratégia nacional de desenvolvimento. Os números. Há um número básico. O Brasil está completando, isto é um número incontestável, dados oficiais do IBGE. O Brasil está completando este ano a pior década em matéria de desenvolvimento econômico dos últimos 120 anos. São números. Quer dizer, o que é desenvolvimento econômico? É um número. Quanto é que a economia cresce e, ao crescer, como é que ela distribui o produto desse crescimento? Então, o Brasil tem a pior década em matéria de crescimento econômico dos últimos 120 anos. E não é que houve uma década pior atrás, é porque não há dados anteriores a 120 anos. Então, podemos dizer, sem exagero, que é a pior década da história do Brasil. Isso explode na vida do nosso povo por qualquer ângulo que a gente queira considerar. Qualquer ângulo. Por exemplo, para quem, como nós, somos um partido trabalhista, nós olhamos o ângulo desta crise estratégica pelo ângulo do trabalho. O Brasil tem hoje o desemprego aberto de 13 milhões de pessoas, 38 milhões de pessoas foram empurradas para a informalidade, vivendo de bico no país. É pela primeira vez a maior quantidade de brasileiros na informalidade do que com carteira assinada, pela primeira vez na história do Brasil. E o Brasil tem 63 milhões e 700 mil pessoas com nome sujo no SPC, banidas do crédito, se sentindo cada um o pior dos homens, a pior das mulheres, porque humilhados que estão pelo nome sujo no SPC. Quem estiver preocupado com essa crise pelo ângulo do empreendedorismo, pelo ângulo da economia, do empresariado, também por aqui vai perceber que a crise, esse número, ele rebate também sobre o empresariado, o que já vai dando a noção da largueza do entendimento que nós temos que fazer. O esquerdismo nada mais é, como dizia Lenin, do que a doença infantil do comunismo. Nós não sairemos dessa crise sem um diálogo aberto com o mundo da produção. Olha os números. 613.800 empresas foram fechadas no Brasil nos últimos 4 anos. 613 mil empresas foram fechadas no Brasil. Neste momento, 5 milhões e 500 mil pequenas empresas estão inadimplentes no sistema de controle do Serasa. E a inadimplência de uma pequena empresa é a antessala da sua falência. E é bom lembrar que 7 em cada 10 empregos no Brasil são germinados em pequenas empresas. O empresariado brasileiro está devedor hoje, inadimplente, de 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Nunca houve esse nível de endividamento empresarial privado na história do capitalismo brasileiro. Entretanto, números outros há a demonstrar a barbárie que esses números da socioeconomia vão demonstrando. 2, para a gente não ficar deprimido na noite de hoje. 57 mil homicídios, este é até um número que está cedendo um pouco, os especialistas estão estudando ainda para entender a causa, mas 57 mil homicídios foram registrados nos últimos 12 meses oficialmente no Brasil. 66 mil mulheres foram oficialmente registradas como vítimas de estupro no Brasil nos últimos 12 meses oficialmente. E todo mundo diz, e esse número a gente precisa repetir, que esse é um número muito gravemente subnotificado, que as mulheres se envergonham de notificar que foram vítimas disso, são maltratadas nas delegacias, que não são treinadas para entender esta violência que a mulher sofre, e quando não, são inculpadas de terem sido vítimas dessa barbárie, porque pintaram a boca de uma cor, botaram a roupa de um jeito que algum pilantra entendeu que era concessivo desta violência sem explicação. Então, repare, não há muita dúvida de que o Brasil vive uma crise sem precedentes na nossa história. Isto tem explicações ancestrais e nos traz ao tempo presente. As explicações ancestrais
recomendam que a gente recupere, no tempo de uma palestra, para não ser muito desagradável, não ser muito chato, tanto mais depois de ter me atrasado, é que o Brasil não precisava estar vivendo isso. E onde é que eu vou recolher esta impressão? Na nossa própria história. Entre 1945 e 1980, o Brasil é mencionado nos compêndios de economia mundial como o milagre brasileiro. Nós somos a economia que mais sofisticada e velozmente cresceu em 35 anos na história do capitalismo. Nós vamos perder esse lugar para a China, mas ainda somos o vice-campeão. Vou dizer de novo, o Brasil entre 1945 e 1980 cresceu a 15% ao ano, em certas ocasiões, repetidas vezes, e na média cresceu 6,5% ao ano. Neste ritmo, nós hoje seríamos uma Espanha, sob o ponto de vista de indicadores socioeconômicos, se não tivéssemos parado em 1980. E de 1980 para hoje, estou falando de média, o Brasil cresce a pífios 2,2% ao ano. Com uma evidência, se o Brasil cresce a 2,2% ao ano em média, e a população no período cresce aos mesmos 2% na prática, em média, a riqueza por cabeça, se as instituições que distribuem a renda fossem perfeitas, e elas são o oposto, nós poderíamos afirmar que o Brasil está parado. Ou seja, a riqueza por cabeça no Brasil está parada desde o ano 80. E as instituições de distribuição de renda no Brasil são as piores do mundo organizado. De maneira que, pelo sistema tributário dramaticamente regressivo, pela deformação do destino da despesa pública, que vai muito mais para quem precisa menos e muito menos para quem precisa mais, do sistema previdenciário que privilegia as castas mais abastadas em detrimento das populações majoritárias mais pobres, as nossas instituições de distribuição de renda, pela não reforma agrária, uma série de razões, são as piores do mundo organizado. De maneira que nós chegamos ao limite do paroxismo, em que apenas 5 brasileiros acumulam a fortuna equivalente às posses dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. E a informação da última PNAD do IBGE é que estes números estão piorando gravemente. Os mais ricos no Brasil nos últimos 5 anos cresceram 8,2% da sua renda e os mais pobres perderam 3,5% de sua renda, já precária. Portanto, eis aqui, por outro ângulo, a demonstração de que nós estamos com um problema, e esse problema é tão grave, tão complexo, que não é possível mais, temos que começar a refletir neste ponto, imaginarmos que isso é problema de trocar Chico, Manel ou Maria por Rita, João ou Jorge. Definitivamente nós temos que banir da nossa inteligência esta mistificação política, personalista, de culto à personalidade, de crença no chicote vingador, daqueles que ciclicamente se apresentam como salvadores da pátria, como pais da pobreza ou coisas que tal, porque isto simplesmente não existe. O problema aqui é de modelo econômico, o problema é de projeto, o problema é de estratégia, o problema é de como se desenham as energias do país e como elas postas em sinergia afirmam um posicionamento útil, fecundo do país do mundo. Porque também o imaginário brasileiro, que somos grandões demais, não percebe o gravíssimo constrangimento derivado do mundo, da nossa inserção internacional. E isto mexe com o dia a dia de um mendigo, quanto mais do mundo empreendedor, etc, etc, etc. A tecnologia, que nós não estamos tendo capacidade de correr atrás dela, está produzindo revoluções, de maneira que em 40 anos falar em emprego será um desafio absolutamente sofisticado se nós não plantarmos agora as sementes do que é necessário na revolucionária mudança que nós precisamos fazer, porque todos os procedimentos repetidos serão substituídos por inteligência artificial, por robótica, pelo 5G ou pelo 6G, se falarmos em 3 anos. Isto são coisas muito concretas, aparentemente seja um delírio, são coisas muito concretas. É só ver o que aconteceria se o prefeito de Balneário de Camboriú baixar uma portaria determinando a catraca eletrônica no ônibus. Não sei se já implantou, mas se ele baixar uma portaria, não precisa nem da lei da Câmara,
baixa uma portaria dizendo que daqui para frente não pode mais usar dinheiro dentro de ônibus, para evitar assalto, não sei o que e tal, e vai ser agora tudo catraca eletrônica. A metade dos empregos acaba de um ônibus, porque o ônibus roda com o trocador e o motorista. Então mata metade dos empregos com a portaria e o usuário vai achar bom e fica, talvez se ele transferir esse corte de custo para passagem, aí que o usuário vai gostar mesmo, e assim caminha praticamente todas as atividades humanas repetíveis. Por exemplo, diagnóstico médico, para a gente não pensar que é só trabalho simples. Diagnóstico médico será feito remotamente, porque não tem mais sentido cada lugar ter um cara expedindo laudo de raio-x. Hoje você bota o laudo no raio-x e um algoritmo vai saber ler sem margem de erro. E esse algoritmo vai ser informado por uma junta lá no Mass General Hospital em Massachusetts, onde está a Universidade de Harvard. E aí a enfermeira será necessária, porque ela estará ali, ou o enfermeiro, para fazer o tratamento personalizado, mas o médico será dispensável, pelo menos na quantidade que nós imaginamos. Só para dar pontuando as coisas, como o problema não é Chico, Manuel ou Maria, o problema aqui é de projeto, é de compreensão estratégica, é de criar uma corrente de opinião, porque nada sério se resolve no lapso de uma vida humana. Se você quer falar sério em saúde pública, se você quer falar sério em educação pública, afirme um projeto, porque uma pessoa só, boa noite, sua fofa, não dá conta de produzir, mesmo sendo genial. E é bom a gente acreditar muito mais em equipes do que em gênios. Na política, olha, eu recomendo. Então veja bem, a gente pode nessa altura da palestra perguntar o que aconteceu para que o Brasil saísse de 15% para 2% de crescimento. O que aconteceu é que até o ano 80 o Brasil tinha um projeto. E do ano 80 para frente o Brasil não tem mais projeto. O projeto anterior era que se convencionou chamar de nacional desenvolvimentismo, que era uma ideia que eu vou simplificar rápido, que é melhor a gente falar na terapêutica do que na raiz estratégica do problema. Mas só porque o auditório merece uma reflexão, né, por ter tido a paciência de me esperar, né, mais do que era necessário, e por isso me desculpo mais uma vez. Eu sou meio doente mesmo com esse negócio de atraso, né? Então, até passar aqui o mal-estar, eu vou pedir desculpa mais umas 4 vezes. Mas vejam, o Brasil tinha um projeto que era assim, não interessa se era justo ou injusto. Eu não estou falando que foi sempre muito bom democraticamente a condução desse projeto. Mas o que guiou o Brasil entre a Revolução de 30, que imaginou essa ideia, com a disruptura da guerra e depois com a retomada exuberante da redemocratização de 46, depois com a ditadura militar, era a mesma guia. O Brasil estava trabalhando ordenadamente com as suas energias públicas, privadas, guiando a lógica de fazer a modernidade industrial se estabelecer num país cuja tradição produtiva até aquela data era a agricultura de subsistência e no máximo os excedentes eram extraídos da monocultura do café aqui para baixo e da cana-de-açúcar lá para cima. Eu estou pincelando com a rapidez necessária uma coisa que é um pouco mais complexa. E o caminho que nós escolhemos para fazer nascer uma indústria no Brasil era da substituição de importações. Então tudo que o Brasil comprava do estrangeiro com grande volume era a pista por onde nós íamos fazer nascer uma indústria nacional brasileira, trocando o importado por uma indústria nacional. Isto era possível a partir de 2 premissas que sumiram. A primeira, desafio de antes e de hoje, era a pergunta trivial que os políticos odeiam que se faça. E nós temos que obrigar todos eles a fazer essa pergunta. De onde vem o dinheiro? Quanto custa? Então havia toda uma lógica de fazer uma indústria nacional brasileira nascer. Tínhamos que fazer correr em paralelo a infraestrutura de eletricidade, de rodovia, de ferrovia, de portos, de aeroportos, para que esta indústria tivesse como fluir esta riqueza. E a pergunta era, de onde vem o dinheiro? Lá, como hoje, o Brasil não tinha poupança nacional suficiente. O Brasil tem uma tradição, e nós precisamos refletir, talvez ainda hoje, sobre este desafio histórico do Brasil, que é o eterno adiar de um conflito, que é a de construção de poupança nacional. Na época, esta tragédia foi
bypassada por um puxadinho, por um fast track, por um truque, que era razoável que fosse praticado na data. Qual seja, eu não tenho condição de ferir o conflito político, de construir poupança nacional para financiar a minha estratégia, eu vou tomar dinheiro emprestado dos outros. Na época isso era razoável, o dinheiro estrangeiro era de longo prazo e muito barato. Tomava-se $1 bilhão a 3 anos de carência, 12 anos para pagar, e o juro anual era de 3% ao ano. Então pensaram os do tempo, qual é o erro? Eu tomo $1 bilhão na valsa, abro uma Petróleo Brás, 3, 4 anos depois do meu investimento amadurecido, eu ainda tenho 12 anos para pagar, e o faturamento de 2 anos dessa Petróleo Brás paga e ainda sobra 10 anos para eu gastar. Então danamos a tomar dinheiro emprestado barato lá fora e abrir Brás, né? Fizemos assim o Brasil moderno para ser o máximo telegráfico possível. A outra perna que sustentava esse modelo era que não havia centralidade tão complexa e tão dramática quanto tem hoje o domínio tecnológico no bem ao serviço do tempo. Então o Brasil escolheu uma estratégia de se industrializar. Qual era? Eu vou trocar a importação que eu estou fazendo por um produto que eu vou produzir parecido aqui no Brasil. Ora, eu peguei a primeira indústria automobilística, o Juscelino foi na Alemanha, pegou uma linha de montagem usada, desmontou a linha de montagem da Volkswagen e trouxe e montou no ABC em São Paulo, em São Bernardo. O Fusca que saía dessa linha de montagem usada era rigorosamente o mesmo Fusca que produzia a nova linha de montagem em Munique, na Alemanha. Com uma diferença que estava semeada ali e que se radicalizou de forma dramática: produtividade. A nova linha de montagem tirava com os mesmos custos 5 Fuscas por dia. E a linha de montagem usada, gastando o mesmo dinheiro, tirava só um Fusca por dia. Mas a ilusão de que nós estávamos contemporâneos do mundo avançado era razoável, porque o Fusca deles era igual ao nosso. Isto não existe mais. E aquilo que era o dinheiro barato também não existe mais. O que era dinheiro de longo prazo e barato virou smart money, que em tradição literária é dinheiro eletrônico, arbitrado como quem joga um videogame nessas grandes praças, né, de Wall Street, em que um garoto de 20 e poucos anos, cheiradão na cocaína, opera ali tec-tac, teleco-teco, sem qualquer tipo de preconceito, é porque é uma tragédia mesmo, porque a excitação é imensa, com 25 anos o cara é milionário, teleco-teco no computador, enter, tira $3 bilhões do Peru e bota num título de primeira linha de um banco da Malásia. Assim, em segundos. E isso quebra o balanço de pagamentos do Peru. De maneira que a sofisticação tecnológica que se acelerou e o dinheiro que mudou de personalidade quebraram o Brasil. E todos os países que tinham dependência de fluxos internacionais de capital quebraram junto conosco. E isto explica o atoleiro do ano 80. Daí para frente, tragédia política. Nós tínhamos uma ditadura, não dava para reunir todo mundo para conversar, e adiamos o enfrentamento dessa nova estratégia para depois da redemocratização. E aí começamos a deformar a elite dirigente do país. Isso tudo é ontem, hein? Então a elite dirigente do país, os mais velhos, todos abrimos mão de discutir economia política para nos concentrar na tarefa comum, porque a economia política nos divide. É aí que se define esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita, ultra-esquerda. É aqui, não é na goela, não é no papo furado, como virou no Brasil. Eu sou de esquerda e entupo os bancos de ganhar dinheiro. Isso não é de esquerda coisa nenhuma. Quem define o que é de esquerda e o que não é de esquerda, quem é mais centro, quem é mais direita, é como é que você relaciona o Estado com a economia. Então nós não podíamos juntar Teotônio Vilela, um usineiro de Alagoas, Franco Montoro, um democrata cristão, Ulisses Guimarães, um católico do interior de São Paulo, com o Miguel Arraes, um socialista, com o Leonel Brizola, um trabalhista que houvera pego em armas para defender o Brasil contra uma ditadura, mais o João Amazonas, que liderou uma guerrilha, mais o Luiz Carlos Prestes, que era o guia do comunismo no Brasil. Todos esses homens se reuniram e eles não podiam discutir economia política. Se discutisse, o pau quebrava na primeira reunião e a segunda não acontecia. E eles então adiaram para depois da redemocratização a discussão do novo projeto. Agora era a hora de focar na reinstitucionalização do país. E veio o temário institucional: anistia, eleição direta, constituinte. Jovens,
nós ganhamos todas. Reparem que eu falei nos velhos, mas eu estou agora falando em nós. Eu estava lá já. Eu fui eleito deputado estadual com 25 anos. Eu ajudei o Tancredo Neves no colégio eleitoral, conheci o Ulisses Guimarães, fui amigo do Franco Montoro, fui colega do Brizola, governador, olha o meu privilégio. Fui colega do Wilson Klein Bingo. O problema é que os meus colegas praticamente todos estão morrendo. Eu, felizmente, fui eleito governador com 32 anos de idade, talvez ainda tenha um pouco mais de tempo para ajudar a compreender o Brasil. Isto foi correto. E nós ganhamos todas. É muito importante que a juventude brasileira hoje, que sofre a ronda da decepção, da depressão, da desconfiança da política, que ela entenda que ontem a minha geração, eu estou fazendo 62 anos, nós ganhamos todas. Pelo milagre da política. Ganhamos todas, não perdemos nenhuma. E olha que o inimigo parecia invencível. Era um inimigo inescrupuloso. Muitos não podem estar aqui porque foram mortos, torturados, exilados. E ainda assim nós ganhamos todas. O problema, entretanto, é que o colapso do modelo persistiu e explode literalmente no colo da democracia. E aí vem a inflação, e aí vem o Plano Real, que na verdade foi uma iniciativa muito bem intencionada. Eu fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer esse treco, mas era mal comparando o Plano Real, como se a gente estivesse dando um antipirético para curar uma febre. Mas todo mundo sabe que febre não é em si a doença. A febre é um sinal que o corpo da gente manda para o cérebro de que a gente está com algum agente infeccioso. E era o caso do Brasil. O modelo tinha morrido. Como a gente não consertou o modelo, veio a doença da inflação, que é a febre, e nós com o Real, muito seriamente, tratamos a febre, preparamos o doente para a cirurgia, que era o redesenho de um conjunto estratégico de reformas para guiar o país para o outro rumo estratégico que o tempo nos impunha. O problema é que acabou a febre, foi tão popular que o Fernando Henrique, ao invés de levar o doente para o hospital, levou para o baile funk. E aí, Houston, we have a problem. O Brasil quebrou. Agora não mais com inflação, mas quebrou nas contas externas. E deu passagem ao Lula, que também não tinha visão estratégica do problema do Brasil, porque pertencia a essa geração que o temor institucional e uma vã e bem intencionada solidariedade com os pobres. Só que a crença aqui era de que os pobres iam emancipar-se pela expansão do consumo. E isso é um dado que a gente precisa entender. Então o Lula faz o quê? Expande o salário mínimo sem coerência com os ganhos de produtividade da economia, expande o crédito de 17% para 55% do PIB, o salário mínimo sai de $100 para $320, equivalência de poder de compra, expande o crédito de 17% para 55% do PIB, consolida uma rede de transferência de renda direta naqueles chamados programas de transferência de renda que estão no consenso de Washington como política social compensatória, mas cria um ambiente de emulação de uma microeconomia nos lugares de economia mais deprimida do fundão do Brasil, que não estão só no Nordeste, estão na metade sul do Rio Grande do Sul, estão no Oeste de Santa Catarina, estão no Vale do Jequitinhonha e Mucuri, Minas Gerais, estão no Vale do Ribeira em São Paulo, que são as manchas de maior pobreza. E isso cria então, de novo, como lá atrás, um esforço de consumo felicitante que alimenta no povo um justo sentimento de gratidão pelo governante do dia. Foi lá atrás com o Fernando Henrique e o Real e deu a ele a reeleição. Depois o país quebra, porque a base de produção está se deteriorando e não acompanha a explosão de consumo. E assim foi com o PT, com o Lula cresce e com a Dilma quebra. E por que não quebra com o Lula? Porque essa importação explosiva que o aumento de consumo traz, ciclicamente é atenuada por preços dos produtos tradicionais do Brasil no estrangeiro. Então o Brasil é um país que está virando uma grande fazenda e um grande buraco de mineração. Então essa grande fazenda e esse buraco de mineração produz aqueles produtos que se chamam commodities, ou seja, produtos sem valor agregado, sem agregação de valor. E aí nós viramos o campeão de produção de proteína animal, de proteína vegetal, de minério de ferro, de petróleo bruto. E quando esses preços oscilam para cima, a gente tem uma ilusão de que a conta fecha. Só que esses preços, tradicionalmente, isso é da história deles, eles oscilam para baixo também. Então, quando esses preços oscilam para baixo, a gente quebra, porque fica a fratura da importação exposta sem o dólar correspondente para pagar. Isto explica
Claro que eu estou sendo muito superficial, muito aligerado e tal, mas vai ter pergunta depois? Se quiserem, eu estou à disposição, porque com muito prazer, né? Aliás, eu devia ter vindo, era me hospedar aqui, né? Não que eu não acho Florianópolis um lugar muito bonito, eu sou candidato, eu tenho que ir, né? Então, repare bem, agora o que importa é que a gente entenda o que é que aconteceu hoje e o que nós temos que fazer para o futuro. Então, de tanto adiar o confronto, os problemas estruturais brasileiros foram se agravando. E aqui também há alguns números para além daqueles que eu já apresentei aos amigos. Por exemplo, indústria. Não existe desenvolvimento sem cadeias produtivas complexas. Não há nenhum país do mundo desenvolvido que baseie seu desenvolvimento em produtos sem valor agregado. Isto é uma ilusão absolutamente mortal e nós temos que espancar as elites brasileiras para entender isso. Só há desenvolvimento se o país conseguir sofisticar sua cadeia produtiva. Sair das commodities para a indústria de alta agregação de valor e para os serviços agregados a essa indústria de alta linhagem tecnológica. Pois bem, em 1980 o Brasil tinha conseguido a proeza de sair do zero e tínhamos 30% da nossa riqueza industrial. Hoje, essa riqueza está reduzida a 11% da nossa riqueza. E a seta apontada para baixo. O Brasil está na iminência de sair da lista das 10 maiores economias industriais do mundo, para onde nós somos levados pelo Projeto Nacional de Desenvolvimentismo. Foi pênalti? Chamaram o VAR para ver se foi pênalti? Então, veja bem. E esta ilusão vai ter nesses números. Então, a China, em 1980, olha como isso é impressionante. A China, em 1980, tinha 600 milhões de habitantes. O Brasil tinha 160 milhões de habitantes. O Brasil tinha um produto industrial que era a soma do produto industrial da China, da Malásia, de Singapura, e do Vietnã e da Índia, juntos, e ainda sobrava um tanto. O Brasil representava 1% do comércio do mundo. A China representava 1% do comércio do mundo. Se eles tinham 4 vezes mais habitantes e nós tínhamos a mesma proporção do comércio mundial, nós éramos, por este dado, 4 vezes mais ricos do que a China. Ali ontem, 1980. Hoje a China tem 16 vezes a produção industrial do Brasil. O Brasil segue sendo 1% do comércio do mundo. A China tem 12% do comércio do mundo e está cutucando os americanos que abriram com ele uma guerra comercial cujo desfecho a gente não tem ideia, mas os estilhaços vão alcançar o Brasil para agravar o cenário econômico em que nós estamos atolados para resolver o nosso problema. Os Estados Unidos são muito parecidos com o Brasil, são um país mais parecido que há no mundo com o Brasil, e por isso mesmo são os nossos maiores rivais comerciais. O Brasil é o primeiro ou o segundo em soja, os americanos são o primeiro ou o segundo em soja. O Brasil é o primeiro ou o segundo em milho, os americanos são o primeiro ou o segundo em milho. O Brasil é o primeiro ou o segundo em suco de laranja, eles são o primeiro ou o segundo em suco de laranja. O Brasil é o primeiro ou o segundo em aços planos, ele é o primeiro ou o segundo em aços planos. E aí nós, ao invés de termos um alinhamento que compreenda isso, nós estamos nos aliando exatamente com o nosso principal competidor. O que não quer dizer que nós devemos ser inimigo, não. A nossa amizade é pan-americana, não tem problema. Mas o alinhamento brasileiro está completamente equivocado nos tempos presentes, sob o ponto de vista dos nossos interesses estratégicos. Então veja bem, o que acontece hoje no Brasil? Hoje no Brasil, de tanto adiar o enfrentamento do problema, nós estamos com os 4 motores do desenvolvimento, isso é que eu ando repetindo, porque aqui está um caminho para entender o problema e a solução para o Brasil. E volto a dizer, há solução para o Brasil. Nosso problema não é técnico, nosso problema não é de compreensão estratégica do por fazer. Nosso problema é político, grave, complexo, delicadíssimo, mas um problema político. Se nós preservarmos o rito da democracia, um dia desse a gente acha a solução. Pelo diálogo, pela preservação do pluralismo com que nós devíamos bravamente lutar para não haver retrocesso nessas nossas franquias, nessas nossas liberdades. Primeiro motor, a economia brasileira está parada e proibida de crescer, qualquer que seja a retórica, porque o primeiro motor do crescimento econômico está enguiçado, que é o consumo das famílias. Ninguém precisa ser Nobel de Economia para entender. Todas as vezes que o Brasil cresce, 60% da força que puxa esse crescimento é o consumo das famílias. Óbvio, porque se as famílias consomem, o comércio vende.
E se o comércio vende mais, ele contrata mais gente e encomenda da indústria. Se a indústria recebe mais encomenda, ela contrata mais gente e encomenda da matéria-prima. E assim a roda gira. O consumo das famílias não é uma variável fatalista da conversa fiada do Paulo Guedes. O consumo das famílias é uma variável de 3 sentenças: emprego, renda e crédito. Emprego e renda vem depois que a roda gira. Mas crédito só pode ser resolvido por uma política pública. Eu já dei o número a vocês. O Brasil está com 63 milhões e 700 mil pessoas com nome sujo no SPC. A dívida global dessas pessoas dá 282 bilhões de reais. Qualquer brasileiro sozinho, sem proteção de ninguém, cai nas mãos, nas garras do sistema financeiro mais desonesto do planeta Terra, consegue 90% de desconto dessa dívida no Serasa, no leilão de Serasa. Entra no Google, que às vezes as coisas parecem tão simples que as pessoas não querem acreditar. E quando eu falei isso na campanha, eu fui levado ao deboche. E veja, sem o governo entrar com uma política pública, não vai resolver. Por quê? Porque a dita esquerda brasileira, e eu estou fazendo uma autocrítica para chamar atenção fraternalmente, mas cada vez com a voz mais alta, que a dita esquerda brasileira, fazendo discurso de esquerda, permitiu que apenas 5 bancos concentrassem 85% de todas as transações financeiras do Brasil. Se você tiver em Balneário de Camboriú apenas 5 donos de posto de gasolina, acredite, eles vão sair daqui, vão fazer um jantar em Fortaleza, para ninguém ver eles conversando, e vão se acertar. E aí vão disputar o cliente na fração de centavo para fazer de conta que tem concorrência, mas eles vão fraudar, porque essa é a lógica do capitalismo deixado solto. É o monopólio, é o oligopólio, é a tentativa de fraudar a competição. Pois bem, no Brasil não tem competição bancária. E aí você tem os juros mais caros do mundo e você tem as tarifas mais violentas do mundo. Você, se for portador de um cartão Visa nos Estados Unidos, na matriz, você paga 34% de juro ao ano. No Brasil você paga 700%. Se você roda um cheque especial do Banco do Brasil, você está pagando 400% de juro. Para descontar duplicado, um comerciante aqui de Camboriú paga 1,75% de juro ao mês, o que dá 42% de juro ao ano. Sabe quanto é o juro na Europa, nos Estados Unidos ou no Japão hoje? 1% ao ano. Bota para competir, como os neoliberais defendem, uma economia que se financia a 42 com uma economia que se financia a 2. Não fica um, meu irmão. Não fica um. E aí vem o problema. Você tem que reestruturar esse passivo das famílias para começar a devolver via crédito a condição das famílias voltarem a consumir. Segundo motor, o investimento empresarial colapsado. Óbvio, também ninguém precisa ser grande especialista de economia para entender que a economia cresce quando você faz uma roça e a outra do lado não encolhe. Quando você abre uma loja e a outra do lado não fecha. Quando você abre uma indústria e a outra do lado não fecha. Quando você abre um hotel e o outro lado não fecha. Para abrir uma roça, um comércio, uma indústria, um serviço, você precisa de investimento. E aí o que está acontecendo com o Brasil? 3 décadas de juros exorbitantemente altos e criminosos, chegou no limite. O empresariado brasileiro está hoje com 1 trilhão e 400 bilhões de reais de endividamento, como eu já lhes disse nos primeiros números. E isso está tudo indo para a inadimplência. Quando começa a crescer muito a inadimplência, qual é a reação no sistema financeiro? É se encolher, porque o sistema financeiro vive com o olho no gato ou no peixe. Qual é o gato? Rentabilidade. Qual é o peixe? Segurança. Se eu começo a perder segurança, eu abro mão de rentabilidade para incrementar a segurança. E no Brasil nós temos uma tragédia. Qual é? Todo o dinheiro que o banco tiver de sobra de caixa que ele não aplicar, o governo brasileiro, e só o governo do Brasil, mais nenhum país do mundo, remunera o saldo não aplicado do banco com o dinheiro de vocês, com o dinheiro nosso, com o dinheiro público. Sabe por que eu sou chamado de bocão, de temperamental? É só por isso. Eu sou um doce. Agora eu estou contando as histórias porque eu juro para vocês que eu sou um doce. Eu sou uma pessoa... Sabe quantas vezes eu andei brigando na rua e tal? Fisicamente nenhuma, nem garoto. Nem garoto, às vezes bate com um grito, resolve tal. Também não uso arma, não ando com segurança, dirijo meu próprio carro, nem quando era governador usei segurança.
Porque eu sou legal mesmo. Agora eu vou contar as histórias para o povo brasileiro, para mostrar que tem saída. A saída é como? Via mercado. Vocês acham que 5 bancos com inadimplência de 1 trilhão e 400 bilhões têm capacidade de resolver isso? Zero chance. Aqui tem solução. Você pegar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica e agravar a competição, tirar eles do cartel, mas você tem hoje 368 bilhões de dólares de reservas cambiais, que é uma espécie de caderneta de poupança que o Brasil tem no estrangeiro, formado ao longo dos últimos 10, 15 anos. E esse dinheiro, o Brasil não precisa guardar tanto, porque parte importante dele é uma lógica que só existe no Brasil. Os governos, assim referidos de esquerda, desculpe, a gente precisa conversar a história como ela é, foram ao mercado financeiro, tomaram dinheiro emprestado a 14% ao ano, compraram o dólar e botaram o dólar aplicado no estrangeiro a 0% ao ano. Ô negócio maravilhoso, entendeu aí? A gente vai ao mercado, pede dinheiro emprestado a 14%, compra dólar e bota o dólar aplicado a 0% no estrangeiro. Então a minha proposta é que você pegue uma parte dessa reserva e pague de volta. Por isso que os bancos não me perdoam, porque se você pagar a dívida, você acaba a escravidão. Mas uma outra parte você deveria oferecer num fundo soberano para fazer uma reconversão de dívida empresarial em real de curto prazo e de juros exorbitantes para se endividar em dólar, que está estável, já subiu o que tinha que subir, a juro barato, perto de 0, e com prazo longo que o governo possa pôr como condição de uma retomada de um programa pensado de investimento e geração de emprego. O terceiro motor é o investimento público. Ninguém precisa ser prêmio Nobel de Economia para entender. E existia um economista inglês chamado Lord Keynes, que dizia, para explicar com uma frase genial, que em tempos de paralisia econômica do capitalismo, que é uma crise cíclica, os governos, dizia o Keynes, deviam pagar ao povo para cavar um buraco e depois pagar ao mesmo povo para tapar este mesmo buraco. O que é que o Keynes estava dizendo nessa metáfora? Ele estava dizendo que os ciclos de depressão econômica do capitalismo têm que ser superados por uma energia do setor público. E isso está mais moderno do que nunca, porque o juro no estrangeiro está negativo. E as economias estão esfriando. A economia americana está esfriando, a economia europeia está fria, a economia da China está esfriando. E os juros estão lá embaixo. Então tem um momento atípico. E até os conservadores do mundo, acadêmicos como Larry Summers, com quem eu já bati boca em reunião do FMI, estão defendendo o que eu defendo há muito tempo, que é uma ação contracíclica baseada em investimento público. E eles não compreendem muito, a minha opinião, porque eles são a Europa e os Estados Unidos, onde não há mais nada por fazer. Mas o nosso país tem um por fazer em matéria de investimento público, que se ele não fizer, ninguém vai fazer. Por exemplo, infraestrutura. Por exemplo, 14 milhões de pessoas sem um teto para morar. Por exemplo, 50% dos domicílios das cidades brasileiras sem acesso a saneamento básico. Por exemplo, duplicação de rodovias. Por exemplo, a criação de uma malha ferroviária que conserte de uma vez por todas esse erro básico de logística de um país que tem sua população lindeira ao litoral e seus centros estratégicos de produção cada vez mais volumosos, lançados no distante interior do Brasil. Óbvio que o modelo aqui não é caminhão, é trem e cabotagem. Tudo isso é um por fazer que tem que ser feito com, não é necessariamente um investimento estatal estrito sensu, mas é o investimento estatal que catalisa, que puxa, que coordena, ou que vai na frente, se for o caso. Porque quem vai lançar uma ferrovia no interior do Nordeste semiárido, onde hoje não há produção nenhuma? Agora lance a ferrovia para ver se não explode a produção, e você, ao invés de falar de miséria, vai falar de uma nova Califórnia. Qual é o país do mundo que tem essas portas, essas alternativas? Hoje não tem mais, nenhum país do mundo tem essas portas assim, que você olha para todo lado. E eu fico, às vezes, acordo de manhã, meu Deus do céu, como é que eu não ganho essa eleição? Uma hora dessa o Brasil já estava noutra conversa. Pode acreditar nisso, porque é uma coisa impressionante. E às vezes eu acordo também para vocês, agradecendo as palavras, às vezes eu acordo também perguntando para a Gisele, o que é que eu ainda estou fazendo nisso? Essa é menos, mas eu também de vez em quando me pergunto, quando eu vejo assim as conversas do PSL, francamente,
Eu fico imaginando como é que pode, uma hora dessa, o miserável que passou o dia todinho batendo de porta em porta atrás do emprego, não tem vaga, a mulher em casa doente, com o filho doente, o aluguel atrasado, o nome no SPC, e o camarada liga a televisão para ver se tem uma notícia, aí tá lá a confusão de PSL, com não sei quem, briga de doido com bandido, o negócio... Francamente, eu de vez em quando me pergunto o que é que eu estou fazendo ainda nisso, né? Aí me compenso em auditórios assim, quando eu sou mais professor do que político, né? Embora eu seja político com muito orgulho. Enfim, voltando aqui ao quarto motor, a política industrial e de comércio exterior. Eu já tentei demonstrar para vocês que toda vida que o Brasil cresce, a produção despencando, a gente cresce o consumo importando muito. Nessa sala aqui tem mais celular do que gente. Toda a eletroeletrônica que leva meu som para o ouvido de vocês, toda a informática, toda a química fina, todos os meios de diagnóstico médico, tudo no Brasil é importado. Tudo que agrega valor. 80% do valor de um carro produzido no Brasil, montado no Brasil, vem do estrangeiro. E isto está indo para o espaço, porque nós estamos destruindo a nossa base produtiva, estamos definhando a nossa indústria, estamos virando a grande fazenda e o grande buraco para o estrangeiro ter commodities baratas, proteínas e minérios baratos. Pois bem, quando a gente cresce o consumo, cresce a importação, e importação é paga com dólar. Se eu não tenho dólar para pagar isso, o valor da minha moeda, do real, em relação ao dólar, derrete. E aí a gente precisa ajudar o povo a entender isso, porque ninguém compra dólar, mas a minha turma já sabe, não é? Mas a gente come pão. A turma aí do Todos com Ciro, né? Pode até completar a conversa, eu aposto como eles sabem na ponta da língua. Mas é assim, a gente... Ó, que lado. E pão é trigo e trigo é dólar. Então... Percebe? Então, o que eu estou tentando é achar um caminho para a gente mostrar para o povo que não é possível, e agora os canalhas de Brasília estão querendo dolarizar a economia do Brasil, permitir que os ricos tenham conta em dólar, ou seja, querem que o real seja a moeda mico do povo, e que os ricos que têm excedentes fiquem imunes a qualquer coisa, sem que o Brasil participe da política monetária do Fed americano, que emite o dólar. Isso é um negócio que a gente devia ir lá e tocar fogo, se eles fizessem, porque isso extingue a nação. Extingue a nação. Uma das características da nação é ter governança sobre sua moeda. Se você não tem governança sobre a sua moeda, você é uma ex-nação também, por esta razão. Então veja bem, o Brasil precisa construir então vetores em que o dólar venha pela agregação de valor equivalente àqueles produtos e serviços que nós não temos ou provavelmente não teremos mais capacidade de evoluir para produzir. Porque lá atrás, no nacional desenvolvimentismo, as tecnologias se sucediam com muita lentidão. Então era razoável você sair atrasado, imitando os outros, e depois você chegava contemporâneo, mas a sucessão tecnológica demorava 10 anos, você passava 8 anos mais ou menos contemporâneo da frente do mundo. Hoje, morreu. Hoje, e os próximos ciclos serão mais graves ainda. Inteligência artificial e 5G será uma revolução que vão jogar um país como o Brasil, se a gente não abrir o olho agora, para a Idade Média. Sabe o que é o 5G? Acaba o tempinho de resposta àquele ping. Você sabe o que é o ping da internet? Né? Então todo mundo sabe aqui, é mais fácil. Então, hoje em dia você não pode ter um carro guiado por satélite, porque tem um ping ainda de milissegundos, que podem ser fatais para um atropelamento, para alguma coisa. Com a 5G, acaba o ping, fica zerado. Então você simplesmente não precisa mais de motorista de táxi, nem motorista de ônibus, nada. Você faz um programador e aí os trânsitos vão acabar o problema, porque não tem mais negócio de parar para olhar o que está acontecendo, um carro vai grudado no outro. Porque o ping é zero, então, e o algoritmo faz o caminho e vai todo mundo junto. Vocês imaginam, a inteligência artificial vai substituir, eu vou repetir isso aqui, todo procedimento que vocês imaginarem que seja repetível, não será mais feito por gente. Isso não é para o século 22, não. Isso é para daqui uma década, no máximo. E para lá você não vai sem começar ontem. E o Brasil está deteriorando a precária base técnico-científica que nós temos.
né? Até as bolsas do CNPq foram atrasadas no seu pagamento, 80 mil bolsistas ficaram sem o financiamento. Então nós temos que ter uma política industrial e de comércio exterior, e o Brasil tem que eleger alguns setores onde nós temos ainda potencial global. E há aparentemente para mim um cérebro guiando o desmonte dessas portas de saída do Brasil, porque coincidência não é. E eu não tenho a menor aptidão para paranoia. Quer ver? Acompanhe. E de onde é que eu elejo esses 4 setores? Do balanço de pagamentos do país. E dos potenciais onde o Brasil tem um pouco mais de maturidade tecnológica, tem escala e se financia globalmente, portanto sai das condições hostis de produzir e trabalhar internas do Brasil. Primeiro, grande complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia. Por quê? Porque o Brasil tem uma riqueza já ponderada de 20 trilhões de reais no pré-sal. E o Brasil tem expertise tecnológica, que foi quem desenvolveu a tecnologia de perfuração de poços no pré-sal. O Brasil tem uma estrutura na Petrobras onde a gente pode evoluir em polímeros numa nova indústria a partir de uma petroquímica 4.0, de serviços sofisticados agregados a novos materiais, que o céu é o limite. O que é que estão fazendo? Esquartejando a Petrobras e entregando para o estrangeiro. Só para dar um dado a vocês. O Brasil hoje tem 1/3 da nossa capacidade de refino, que é a produção de um semi-elaborado, o básico, que é você transformar petróleo em óleo diesel, gasolina, querosene de aviação e gás de cozinha. O básico. O Brasil está com 1/3 da capacidade da Petrobras parado, e nós estamos importando já 206 milhões de barris de gasolina, óleo diesel, gás de cozinha dos estrangeiros. 80% disso dos Estados Unidos. Será que é razoável um país abrir mão de produzir sua própria gasolina para dolarizar o preço do seu óleo diesel e ainda chega mais barato uma gasolina ou um diesel produzido nos Estados Unidos, atravessa o oceano para chegar aqui e a Petrobras não conseguir vender mais barato? Isso é jogatina, isso é roubalheira. Quando o senhor Michel Temer assumiu, o Brasil tinha 4 importadoras de combustível. Hoje está se agravando, o Brasil tem 300 importadoras de combustível. A Petrobras é uma empresa integrada do poço ao posto, que era o coisa. Sabe o que eles estão fazendo? Sem debater com ninguém, ao invés de propor o debate para privatizar a Petrobras, para dar alguma confusão na rua, eles acharam um caminho. Estão esquartejando e vendendo as partes lucrativas. Então já entregaram a BR Distribuidora, que é o filé do negócio. Entregaram para os estrangeiros a preço de varejo. Quando você faz o controle, a lei das SA obriga a ser uma oferta pública. Fraude. E quando você viu um tatu em cima de um toco, amigo, alguém botou. Porque tatu não sobe em toco, a minha turma já sabe, né? Então, alguém levou muita grana nisso. Mas o Brasil perdeu muito dinheiro. Sabe, os gasodutos e os oleodutos são logística. Nem sempre a gasolina ou o gás é transportado por caminhão ou por trem. Muitas vezes, nos lugares que os volumes são maiores, a Petrobras optou por uma logística mais barata. Gasodutos, que são meios de transporte. Sem conversar com ninguém, eles venderam todas as logísticas do Sudeste, do Nordeste e do Norte. Num dos negócios, que é o do Sudeste, eu fui estudar, simplesmente eles venderam os oleodutos do Sudeste por um preço que é o aluguel, como a Petrobras precisará continuar usando, porque não é como caminhão que você vende um e bota outro no lugar. O gasoduto é o mesmo, o oleoduto é o mesmo. Então ela vendeu e vai pagar de aluguel num contrato take or pay em 3 anos o que ela recebeu pelo gasoduto. A BR Distribuidora foi vendida por um valor que é 3 anos o lucro dela. Dá para reverter, mas aí você já tem um problema sério, que é confrontar os americanos, que estão fazendo o que estão fazendo no Iraque, no Irã, na Líbia, no Líbano, na Arábia Saudita, em todo canto. É isso que nós queremos, nós estamos trazendo isso para o Brasil. A Venezuela, você pensa que a Venezuela tem um regime indefensável, mas a Venezuela está asfixiada por isto, porque é o outro lugar que tem petróleo. Aqui na América Latina, Brasil e Venezuela, os dois estão ferrados. Isso não é paranoia, não. Isso aí está em relatórios daquele Wikileaks,
todo mundo está sabendo que eles meteram o Barack Obama, meteu espiões aqui e tal. Essa Operação Lava Jato, não sei se de caso pensado, mas jogou o jogo com os americanos. Isso quem disse foi uma entrevista, também não acreditem em mim, vejam no Google, uma entrevista do ex-embaixador dos Estados Unidos na revista Época, que ele conta essa história candidamente, que o Brasil estava incomodando os interesses estratégicos dos Estados Unidos, porque estávamos projetando o poder do Brasil através de empreiteiras corruptas, e lamentavelmente é verdade, né, para influenciar na política de Cuba, da Venezuela, da Nicarágua, do Equador, do Chile, não sei da onde. Está lá a entrevista dele falando. Então você tem que ter a política industrial de comércio exterior na saúde. Esse ano o Brasil está importando do estrangeiro, meus compatriotas, 17 bilhões de dólares no aparato industrial que serve à saúde. Cama de hospital, cadeira de roda, prótese, bengala, remédios, meios de diagnóstico médico, tal. 80% disso a patente é vencida. Você bota o Instituto de Engenharia Reversa em qualquer lugar do Brasil e a compra governamental pode dirigir legalmente, se nós não perdermos o status de nação em desenvolvimento, que o Trump pediu ao Bolsonaro para abrir mão. E ele, sem conversar com ninguém, provavelmente sem saber o que estava fazendo, prometeu. Né? E isto arrebenta com o Brasil. Só para vocês terem uma ideia, a poderosa China não abre mão desse status. E por fim, o complexo industrial do agronegócio. Por fim não. O terceiro complexo industrial do agronegócio. 49% dos custos de produção do Brasil, da agricultura mais poderosa do mundo, são importados do estrangeiro. Vocês aqui têm a capital brasileira do milho, Xanxerê. Pois bem, em Xanxerê, um agricultor de milho vai no armazém e compra caroço por unidade. 300 e poucos reais um saco de semente de uma multinacional, para produzir o milho estéril, porque ele não pode tirar semente, porque é adredemente desestabilizada para ser estéril, e obrigar o cara ano que vem voltar lá e comprar. E ele produz uma saca de 60 quilos e vende por 50 reais, por 60 reais. Isso é o nosso país. Veja bem, um saco de X caroço, X coisa que deve pesar 1 quilo, 1,5 kg, vende por 300. Valor agregado, semente selecionada, não é? E a saca do cidadão, depois de trabalhar, produzir, pegar sol na testa, etc, ele vende a saca de 60 quilos por 50, 60, 45 reais. Isto é o que estão fazendo com o nosso país. Então, não há mais fertilizante brasileiro. A Petrobras estava fazendo uma fábrica de fertilizante em Mato Grosso do Sul, veio uma multinacional e comprou no governo Temer, sabe para quê? Para fechar. Comprou a fábrica novinha em folha, 0 quilômetro, nunca tinha nem começado a funcionar. A multinacional veio lá, o seu Temer vendeu, canalhas, e a multinacional fechou. Existia, deixa eu ver onde é que eu andei, meu Deus. Onde é que eu andei? Enfim, eu ando cada dia num lugar, já eu me lembro. Hein? Zé não andou. Não, mas foi esses dias. Enfim, foi no interior de Minas Gerais, ali na cidade de Manhuaçu, tinha uma fábrica de fertilizante chamada Eringer. E essa fábrica Eringer tinha mais de 70 anos, brasileira. E ali é uma região de café, e ela vendia para a região do café. Só que a base dela, química, é fosfato. O Brasil abriu mão de fosfato, de produzir fosfato. Aí uma multinacional que tinha o monopólio do fosfato começou a estrangular a Eringer. Até que a Eringer não teve mais jeito, vendeu-se para quem? Para o dono do fornecedor de fosfato. E hoje é uma multinacional que está fornecendo o fosfato brasileiro de uma multinacional. Esse é um país sangrado por todos os ângulos, e eu falo do quarto e último complexo industrial, para vocês verem como há um cérebro guiando essa questão. O complexo industrial da defesa. O Brasil tem 300 mil homens em armas, as nossas forças armadas. E a guerra moderna é tecnológica. São mísseis, são baterias, são escudos, são enfim, coisas sofisticadas. O Brasil tem bilhões de reais de gasto por ano, a pretexto correto de defesa, e estamos crescentemente entregando isso ao complexo industrial militar do mundo, estrangeiro. Só para vocês terem ideia, no governo Dilma, a China ganhou a competição, a concorrência, para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. O rudimento tecnológico básico de pedalar uma máquina é o GIM, né, que não existe mais, agora é um overlock. O Brasil perdeu por escala.
Essa concorrência foi anulada, não sei que abacaxi vai dar no Tribunal de Contas, mas é o nível onde nós chegamos. E é o único setor de alta tecnologia onde o Brasil tem superávit, é a Embraer. Uma joia. Na hora da onça beber água, KC-390, fila de encomenda, 20 bilhões de dólares. Caça-gripe, o céu é o limite. Aviação de nível médio, primeira do mundo. Entrando agora para competir com a aviação de grande porte com o 192A. Numa hora que a Boeing está ferrada porque fez um projeto tragicamente ruim, que é o 737 MAX, que matou quase 1.000 pessoas já. Pois bem, esses canalhas entregaram para a Boeing. Entregaram para a Boeing por um preço equivalente ao que se pagou mais ou menos pelo Copacabana Palace, esse hotel do Rio de Janeiro. Hein? Ilegalmente, eu estou na justiça como advogado, peticionei ao Supremo Tribunal Federal para tentar impedir, mas eu confesso a vocês que eu tenho às vezes um certo cansaço, porque não é possível a gente assistir o país sendo depredado desse jeito, todo mundo meio que apalermado. O que eu queria demonstrar por hoje, entretanto, chegamos aqui ao ponto. O Brasil tem um problema, o problema é muito grave, não é de trocar Chico, Manuel, Rita por Pedro, Manuel ou José, é problema de estratégia, é problema de projeto, e o Brasil tem todos os caminhos para construir esse projeto. Depende de nós. Muito obrigado a todos.